Olá pessoal, aqui é o professor Bochecha, Carlos Henrique. Vamos fazer uma questãozinha aqui bem interessante de PA. Nós já sabemos que PA é uma sequência de números reais, onde cada termo a partir do segundo é o anterior somado a uma constante. Essa constante é chamada de razão da PA. No nosso caso aqui, essa constante ela vale 4, né? Então a razão aqui é 4, ó. 5 mais 4, 9, mais 4, 13, mais 4, 17 e assim por diante. Eu quero uma expressão que represente o AN e outra que represente o SN, tá? Então, nós já sabemos, lá da definição, que AN é... Tá? AN é igual a 1 mais N menos 1 que multiplica R. Quanto vale o A1 aqui? O A1 vale 5. N menos 1 que multiplica a razão. A razão é 4. Vou distribuir aqui, olha. Então, vou ter 5 mais 4N menos 4. Ou seja, o meu AN vale 4N, 5 menos 1, desculpa, 5 menos 4, 1. Ou seja, o AN vale 4N mais 1. Então, essa é uma fórmula que representa o AN em função de N, ou seja, em função da sua posição. Se vocês observarem direitinho, isso daqui é uma função afim. O termo geral de uma progressão aritmética é uma função afim. Então, só para ilustrar, eu vou calcular os 4 primeiros termos da PA para vocês entenderem. Então, A1, vou substituir o N por 1. Ó. 4 vezes 1 mais 1. 4 com 1, 5. Primeiro termo. Agora, substituindo por 2. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. E segundo termo. Pois 4 vezes 3, mais 1. 12 com 1, 13. E 4 vezes 4, 16. Com 1, 17. Está aí 4 primeiros termos da nossa PA. Então, cheguei a uma fórmula para o AN. Agora, nós vamos fazer uma fórmula para o SN. SN é A1 mais AN vezes N sobre 2. Tá? Lembrando, A1 é o primeiro termo, AN é o último termo e N é a quantidade de termos. Então, SN que representa a soma dos N primeiros termos da PA. Apesar de ser uma PA infinita, eu estou limitando isso daqui até um determinado termo. A soma dos N primeiros termos vai de A1 até AN. Então, no lugar de A1 eu ponho 5. No lugar do AN eu ponho 4N mais 1. Isso vezes N sobre 2. Então, só arrumando aqui, eu tenho 4N, 5 mais 1, 6, isso tudo vezes N sobre 2. Então, eu tenho, distribuindo aqui, ó, 4N ao quadrado mais 6N sobre 2. Ou seja, SN é 2N ao quadrado mais 3N. Tá aí a fórmula para a soma dos N primeiros termos da nossa PA. Observe que isso aqui é uma função quadrática, onde o C é 0. Então, só lembrando, apesar de aqui termos uma função afim aqui uma função quadrática, o domínio aí é natural não nulo, tá? Agora, só para a gente entender essa fórmula. Quanto vale a soma dos 4 primeiros termos aqui? Olha, se eu quiser calcular S4, como são poucos termos, olha, 5 mais 9 mais 13 mais 17. Aqui eu tenho 30, 39, 44, tá?
Se eu quisesse calcular a soma dos 10 primeiros, então vou somando até chegar ao 10º termo. Eu posso usar isso daqui, olha, A1 mais AN vezes N sobre 2, que é a fórmula da soma dos termos, ou calcular a partir dessa expressão, que é o SN em função de N. É bem interessante, olha. O que é S4? A soma dos 4 primeiros. Vou no lugar do N e coloco 4. Isso vai ficar 2 vezes 4 ao quadrado, mais 3 vezes 4. Aqui eu tenho 4 ao quadrado, 16, vezes 2, 32. E aqui eu tenho 12. 12 com 32, 44. Como vocês podem ver aqui, é o mesmo resultado. Não podia dar diferente, porque essa fórmula eu tirei dessa PA. Tá certo? Agora, como que nós vamos aplicar isso na verdade? Na verdade, o que vai acontecer? Em algumas situações, o cara vai fornecer para vocês, fala assim, a soma dos N primeiros termos de uma PA é essa fórmula aqui, escreva essa PA. Então, o que nós devemos fazer? Nós precisamos lembrar o seguinte, para escrever uma PA ou uma PG, não importa, vocês precisam de um termo e da razão ou de 2 termos, porque a partir de 2 termos vocês conseguem chegar à razão e calcular aí então os demais termos da PA ou da PG, se for o caso. Para chegar a essa questão, primeiro eu vou dar uma dica muito interessante para vocês, depois nós vamos fazer o processo contrário. Eu vou fornecer essa soma aqui através dessa fórmula e nós vamos chegar a essa PA. Então vamos à dica primeiro. Então, gente, vamos à dica aí. Nós temos o seguinte, o que significa SN? SN é a soma dos N primeiros termos, tá? A1 mais A2 mais A3 mais A4 até a N. Isso daqui é para uma sequência qualquer, tá? Não estou falando especificamente para PA não, tá? Então nós temos aí A1 mais A2 até a N. Por exemplo, o que é S4? É a soma dos 4 primeiros termos, A1 mais A2 mais A3 mais A4. O que é S3? É a soma dos 3 primeiros, A1 mais A2 mais A3. O que é S2? A soma dos 2 primeiros, A1 mais A2. O que é o S1? É o próprio S1. Então, olha aí a primeira dica. Então, se eu tenho aquela fórmula para calcular a soma dos termos, quando eu substituo o N por 1, eu calculo o S1, que é o próprio A1, ou seja, já descobri aí um dos termos da minha sequência. No caso específico aqui, o primeiro termo. Se vocês calcularem o S2, vocês vão ter a soma do A1 com A2. Mas a diferença de S2 com S1, olha, vai cancelar o A1 e vai sobrar quem? O A2. Se vocês calcularem o S3 menos o S2, vai cancelar A1 com A1, A2 com A2, vai sobrar o A3. S4 menos S3, A1 com A1, A2 com A2, A3 com A3, sobra o S4 e assim por diante. Se vocês fizerem o SN menos o SN menos 1, vai cancelar A1 com A1, A2 com A2, A3 com A3, A4 com A4, AN menos 1 com AN menos 1 e vai sobrar o AN. Essa parte final aqui, ela é muito importante em algumas questões discursivas em que ele pede para provar que a sequência ela é uma PA ou uma PG. Se ele me dá a soma, eu faço a diferença aqui e descubro o termo geral. Para provar que a sequência é uma PA, a partir do termo geral, eu calculo o seu antecedente, que é o AN-1, e faço uma diferença. AN menos AN-1 tem que dar uma constante. Se der uma constante, é uma PA. Se não der uma constante, não é uma PA. E no caso da PG, aí vocês vão dividir pelo antecedente. Se der uma constante, é uma PG. Se não der constante, não é PG. Então é muito importante esse final aqui para questões discursivas. Agora vamos aproveitar esse resultado e fazer a tal volta da questão que eu comentei com vocês. Então vamos lá, gente. Eu forneci essa PA, né? Calculamos aí o AN, que deu 4N mais 1, e calculei o SN, que é 2N ao quadrado mais 3N. Agora nós vamos fazer o contrário. Eu falo assim para vocês. Eu tenho uma PA, né? Eu falo que a N é uma PA, onde
Sn é 2n ao quadrado mais 3n. Aí eu quero que vocês escrevam essa PA, tá? Tem que escrever essa PA. Como que nós vamos fazer isso? Olha o que eu falei. Para escrever a PA ou PG, vocês precisam de um termo e da razão ou de dois termos, porque a partir de dois termos a gente consegue descobrir a razão. Agora, aproveitando aquela dica que eu acabei de falar com vocês, o S1 é o próprio A1. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o S1. Olha, o que é o S1? Substitui aqui o n por 1. Isso é 2 vezes 1 ao quadrado mais 3 vezes 1. 1 ao quadrado dá 1 vezes 2, 2, mais 3 vezes 1, que é 3. Então, aqui a gente tem 5. Já tem aqui o primeiro termo da minha sequência. Olha que maravilha, calculei o primeiro termo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o S2. O que é o S2? É a soma dos dois primeiros termos, o A1 somado com o A2. Então, ó, 2 ao quadrado aqui, né? E aqui 3 vezes 2. Então, eu tenho 2 ao quadrado, 4, vezes 2. Aqui, 4 vezes 2, 8, né? 8 somado com 6. Isso deu 14. Mas o que é esse 14? É o S2. É o A1 somado com o A2. Só que aqui nós temos o quê? O valor de A1, que é 5. Então, eu tenho 14 é 5 mais A2. Ou seja, o A2 é 14 menos 5, que vale 9. Ora, se eu já tenho o primeiro termo da minha PA e tenho o segundo termo da PA, eu já descubro a razão. Qual é a razão? É o segundo menos o primeiro, isso vale 4. Aí é só sair somando 4 e acabou a nossa questão. Então, nós temos ali, ó, 5 mais 4, 9, mais 4, 13, mais 4, 17 e assim por diante. É uma questão bem interessante. Só que essa questão, ela pode ficar um pouco mais complexa. Por exemplo, eu poderia chegar para vocês e dar essa soma, falar que é a soma dos n primeiros termos de uma sequência, não falei que é PA, de uma sequência, e peço para vocês provarem que essa sequência é uma PA. Aqui não, ó, eu falei que a n é uma PA, onde a soma dos n primeiros termos é essa fórmula. Então, já tenho a certeza que é uma PA. Então, para escrever a PA, eu só preciso desses dois termos, como eu fiz aqui. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a construção para provar que aquela soma representa a soma dos termos de uma PA. Eu vou fazer tudo detalhadozinho e já coloco para vocês. Então, galera, aqui a situação é mais complexa. Eu falo assim, Sn é a soma dos n primeiros termos de uma sequência. Mostre que essa sequência é uma PA. Como vai ser feito isso? Gente, só para complementar, então eu quero mostrar que uma sequência onde a soma dos n primeiros termos é dado por 2n ao quadrado mais 3n é uma PA, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a soma dos n menos 1 primeiros termos. Então, substituir o n por n menos 1, saí desenvolvendo e cheguei a essa fórmula. Ao pegar o Sn menos o Sn menos 1, saí desenvolvendo e cheguei a quem? Ao An. Já mostrei isso para vocês, que o Sn menos o Sn menos 1 é o An. E essa formulazinha está batendo com o que a gente viu. O An é 4n mais 1. A partir do An, eu calculei o An menos 1, ou seja, substituí aqui o N por N menos 1, que deu 4n menos 3. Ao pegar um termo geral e subtrair do seu antecedente, para ser PA, isso tem que dar uma constante, ou seja, um número. Aí eu fiz essa diferença e realmente, olha, deu um número, ou seja, deu uma constante. Essa constante nada mais é do que a razão da nossa PA. Então, como essa diferença entre o termo geral e o seu antecedente deu constante, significa então que a sequência é uma PA. Valeu, um forte abraço aí do Tio Bochecho, tudo de bom.